Boa noite! Muito bom estar com você mais uma vez para que nós possamos juntos dar continuidade na nossa série especial Jesus Restaurador da Vida. E hoje nós iremos então tratar do tema número 8, que tem como título Jesus e a Vida Eterna. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desse estudo de hoje. E eu quero começar
fazendo para você uma pergunta. Você tem medo da morte? Será que existe algo além do túmulo? Depois que a pessoa morreu, será que ela vai para algum lugar? Certa vez, um grande escritor, ele revelou a sua maior curiosidade. Ele então disse: afinal, a morte é uma vírgula, um ponto e vírgula ou um ponto final? A Bíblia, queridos, ela compara a morte a um sono. Ela, a morte, não é o fim de tudo, segundo a palavra de Deus. Pois Cristo Jesus, ele venceu o pecado e ele então destruiu lá na cruz quando ele morreu e depois ressuscitou a morte. Então a morte já foi vencida pelo Senhor Jesus. E ele venceu por mim, assim como também venceu por você. Cristo, ele morreu e ressuscitou. E essa é a vitória que nos assegura que a dor, o pecado e até a morte têm solução. Muito bom saber disso, não é verdade? Porém, o que a Bíblia diz sobre a vida após a morte? Ou seja, não o que nós imaginamos, mas segundo a Bíblia, o que acontece após a morte? Como, quando e onde nós veremos os nossos queridos que já se foram? Quando vai acontecer isso? Onde? De que forma? No estudo de hoje, a Bíblia vai responder para você e para mim essas questões. Mas antes de começarmos o estudo da Palavra de Deus dessa noite, para entendermos um pouco mais sobre a morte, eu quero chamar meu amigo, a minha dupla missionária, o pastor Luiz Gonçalves, e ele quer falar um pouquinho com você, tudo bem? Pastor Luiz, por favor, agora é a sua vez. Olá, tudo bem? Chega mais perto. E aí, tá gostando do nosso curso bíblico? Essa série, vamos ser bem sinceros, essa série tá maravilhosa, não tá? Deus seja louvado, parabéns para você, porque você reservou um tempo para estudar a Bíblia conosco. Você está numa classe bíblica, está num grupo pequeno, você está sozinho talvez, só você e o seu instrutor ou a sua instrutora, e nós estamos juntos aqui com você. Com certeza, Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida e também na vida da sua família. Vamos orar para começar o tema. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra para mais um estudo bíblico. Dá-nos sabedoria e o poder do Espírito Santo, para que a mensagem bíblica do Senhor fique bem clara para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha só, em um pequeno cemitério inglês, existe uma tumba, me chamou a atenção essa história, existe uma tumba na qual se vê um anjo esculpido em mármore. E em uma das mãos, esse anjo segura uma chave posicionada na direção de um cadeado. E com a outra mão, ele protege os olhos, enquanto olha para cima. E na base da tumba estava gravada uma inscrição. Olha a inscrição. Até que ele venha. Que interessante, né? Até que ele venha. A intenção desse escultor era que víssemos, observássemos, através dos olhos dos anjos, a glória de Deus. A glória de Deus por ocasião da volta de Jesus. Vai ser o momento quando as sepulturas irão se abrir, quando os justos serão ressuscitados, quando Deus trará de volta, dará vida novamente a essas pessoas que já morreram e morreram firmes na fé. Até que ele venha. Essa é a frase, essa é a promessa, essa é a esperança de que Jesus em breve voltará. Prepare o seu coração. Hoje o tema vai esquentar mais ainda o clima. E você e eu vamos nos emocionar com a mensagem da Palavra de Deus. Continue o estudo bíblico e daqui a pouco eu volto com você. Até já.
Maravilha! Assim como o pastor Luiz acabou de dizer, nós somos uma dupla e estamos aqui para, juntamente com você, estudarmos a cada domingo um pouquinho mais sobre essa série maravilhosa e entendermos mais sobre o plano da salvação de Deus para cada um de nós. E nós vamos começar, queridos, o estudo dessa noite lendo um texto da Bíblia, um texto que fala sobre a ressurreição de Lázaro. E quero te convidar a pegar a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 11. E nós vamos então entender um pouco mais sobre a morte. João, Evangelho, quarto livro do Novo Testamento, o capítulo 11, e vamos começar no versículo 1. E o texto bíblico fala o seguinte: Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ele glorificado. E agora, a partir do versículo 11, diz assim: Disse isto e continuou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. E agora, verso 21 ao verso 26. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedistes a Deus, ele te concederá. Disse Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: Eu sei que vai ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E agora o verso 37 ao 45. Mas alguns disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta, como uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Então Jesus lhe disse: Não te disse que se cresces verias a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviastes. Tendo dito isso, Jesus chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto em um lençol. Disse Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Portanto, muitos dos judeus que tinham ido visitar a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Que texto maravilhoso, que texto fantástico. E é baseado nesse texto que nós vamos então extrair daqui grandes lições para compreendermos sobre a morte. E eu quero então te fazer uma pergunta baseada no que nós acabamos de ler. Quem foi que criou o ser humano? Quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para os estudos passados, nós vamos entender que o ser humano não foi criado a partir do acaso. Nós sabemos que o ser humano não veio de um macaco, não veio de um peixe, não veio de uma rã. Nós sabemos que o ser humano não surgiu a partir de uma explosão cósmica, mas nós sabemos que o ser humano foi criado
por Deus. E eu quero ler para ti um texto que vai nos mostrar, baseado na Bíblia, que foi Deus quem criou o ser humano. No livro de Gênesis, o primeiro livro do Novo Testamento, e eu vou ler contigo Gênesis capítulo 1 e o verso 27. E olha que texto maravilhoso que vai nos ajudar a entender um pouco melhor. O texto fala assim: assim Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, segundo a Bíblia, aqui em Gênesis 1:27, quem criou o ser humano, homem e mulher, macho e fêmea, foi Deus. Então, nós fomos criados por Deus, segundo a Bíblia. Porém, a pergunta agora é: como o Senhor Deus deu a vida para o ser humano? Nós sabemos que Ele nos criou, mas de que forma? Como foi que Deus nos deu a vida? Será que Ele deu a vida para o ser humano usando a palavra, assim como Ele fez com as outras coisas? Haja homem e hoje houve homem? Não. Nós vamos ver agora na Bíblia como foi que Deus criou o ser humano. Então, o ser humano foi criado de uma forma especial. E o mesmo livro de Gênesis, só que no capítulo 2 e o versículo 7, vai nos dizer como foi que Deus nos criou. E olha o que diz o texto bíblico, diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Aqui nós temos uma lição muito interessante. Segundo o texto bíblico, Deus nos formou a partir do sopro da tua boca. Mas antes ele pegou o barro e ele agora modelou o ser humano e depois ele soprou nas narinas. Agora perceba que o texto bíblico está dizendo que o homem passou a ser uma alma vivente e não passou a ter, a possuir. Então perceba que nós, seres humanos, vivos, respirando, andando, nós somos uma alma segundo a Bíblia e nós não temos uma alma inerente dentro de nós. Em outras palavras, o ser humano é a composição de matéria, o barro, a terra, mais o fôlego de vida. E nós então nos tornamos uma alma. E eu então quero fazer uma pergunta para você. Já que nós entendemos o que é a vida, porque a vida, segundo nós lemos, significa que foi Deus quem formou, Ele fez do barro a matéria e soprou o fôlego de vida e nós passamos a ser uma alma. Então isso é vida. E a pergunta é, e o que é morte? O que será que é a morte? Você pode então falar assim, tudo bem, eu entendi, a morte é a ausência de vida, sim, logicamente. Pense comigo uma coisa, vamos imaginar uma pessoa que ficou durante 1 hora sem poder respirar. O que acontece com ela? Logicamente, ela morre, ou seja, ela perde a vida, o fôlego de vida. Se eu perder o fôlego de vida, eu volto a ser apenas matéria, apenas pó. Mas essa matéria, mais o fôlego de vida, é igual uma alma vivente, um ser humano vivo, ok? E a morte? Nós já vimos que a morte é ausência de vida, mas, em outras palavras, a morte significa separação da matéria, do pó, do fôlego de vida. Quer ver na Bíblia? Olha o que diz o texto de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 7. Vamos então entender o que é a morte. Eclesiastes, depois de Provérbios, e eu vou ler contigo o capítulo 12 e o versículo 7. Olha o que diz o texto bíblico. Diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Isso significa morte, a separação da matéria, do pó, do fôlego de vida. Essa separação significa morte. A matéria volta para a terra e o fôlego que Deus deu volta para Deus. Deu para entender até aqui? Se alguém, então, te perguntar o que é morte, a resposta é simples: ausência de vida ou separação do fôlego da matéria. Isso, então, é morte, ok?
Quero então lhe fazer outra pergunta que é importante para entendermos esse assunto que é de suma importância para aqueles que querem ir para o céu. Qual era o plano de Deus para o ser humano? Será que o plano de Deus foi criar o ser humano para que ele viesse a morrer em algum momento? Logicamente que não. Veja o que diz o texto bíblico de Gênesis, lá na criação, para que foi que Deus criou o ser humano. Lá em Gênesis, no comecinho novamente, no capítulo 2, que nós lemos, eu vou ler 2 versos, o 16 e o 17. Olha o que diz o texto bíblico. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você percebeu? Então, o texto bíblico está vendo uma orientação que Deus está dando para Adão e Eva, sua criatura, para que eles não comessem daquela árvore, porque no dia em que comessem dela, certamente morreriam. E este não era o plano de Deus. O plano de Deus é que o ser humano vivesse eternamente. Esse era o plano original. Deus criou o ser humano para viver e por isso nós não aceitamos a morte, porque ela não foi criada por Deus. A morte, na verdade, segundo a Bíblia, ela é consequência do pecado. E é por isso que Paulo fala que o salário do pecado é a morte. E não foi Deus quem criou o pecado. Então, Deus nos criou para ter vida e a ter em abundância. Ok. E o que os mortos sabem? Ou seja, a pessoa morreu e depois que ela morreu, o que ela sabe? O que ela sente? Será que ela sente saudade? Será que ela sente dor? Será que ela sofre? Tem ciúmes? Inveja? O que acontece com a pessoa quando ela perde o fôlego de vida? Quando ela morre? Olha o que diz o texto bíblico. No livro de Eclesiastes, vamos entender o que acontece com a pessoa quando ela morre. Eclesiastes, capítulo 9, e eu vou ler com você o versículo 5 e o versículo 6. E olha o que diz o texto bíblico. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E olha o versículo 10. Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças, pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria nenhuma. Você compreendeu isso? Então, segundo a Bíblia, segundo Eclesiastes, quando Salomão escreveu inspirado pelo Espírito Santo, depois que a pessoa morre, não existe sentimento nenhum, não existe obra, não existe sabedoria, não existe conhecimento. Então, a pessoa, ela jaz no esquecimento. Eu estava um dia pregando em uma de minhas igrejas, falando sobre a verdade sobre a morte. E naquela ocasião eu fiz uma pergunta para os membros que ali estavam. E eu perguntei, entre nós, tem alguém que já ficou pelo menos 3 dias em coma? E para minha surpresa, uma amiga que nos visitava levantou sua mão e disse, pastor, já fiquei 7 dias em coma. E então naquela ocasião eu fiz para ela uma pergunta. Eu perguntei, minha amiga, e você, depois que voltou do coma, você tinha noção do tempo que se havia passado? Ela disse, não, pastor, não tinha noção nenhuma. E eu perguntei, e como você sabe que foram 7 dias? Ela disse, porque a minha família me contou. Você percebe? Isso significa que morrer não existe mais consciência. Tanto é que a Bíblia compara a morte com um sono, um estado de inconsciência, onde o tempo não existe mais. E por isso, aqueles que morreram lá na época de Adão e ressuscitar quando Jesus voltar, é como se tivesse morrido e em seguida ressuscitado, porque não existe mais contagem de tempo. Então Jesus, ele vai voltar logo depois que eles morreram para quem já morreu. Deu para entender? Não existe tempo para quem
foi para a sepultura. Não existe consciência, nem sabedoria, nem projeto e nem nenhum tipo de sentimento. Ou seja, a pessoa não vai para lugar nenhum. Ela não vai para o céu, ela não vai para o inferno, ela não reencarna. Tanto é que quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele não disse desce do céu e nem sobe do inferno. Simplesmente disse sai para fora. E depois que Lázaro saiu, a Bíblia não relata que ele foi para lugar nenhum. Ele apenas acordou de um repouso. Isso é morte segundo a Bíblia, estado de inconsciência. E qual foi a mentira que a serpente ou Satanás repete até o dia de hoje? Uma mentira que ele contou no passado e continua repetindo em nossos dias. Quer saber qual é? Acompanhe comigo no livro de Gênesis e você vai ver a mentira que ele contou lá no passado, na criação, e continua repetindo até os dias de hoje. No livro de Gênesis, capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, lá no comecinho, eu vou ler com você o versículo 4. E olha o que diz o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Você compreende? Deus olha para Adão e Eva e diz que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Mas aí vem a serpente e diz: certamente não morrerás. Essa foi a primeira mentira dita na terra. E essa mentira continua até os dias de hoje. E é por esse motivo que muitas pessoas continuam imaginando que não existe a morte. Como assim não existe a morte? Porque se fosse verídico que a pessoa morresse e ela tivesse uma alma dentro dela que fosse para o céu, ou que fosse para o inferno, ou que se reencarnasse, na verdade não haveria morte. O que morreria seria apenas a matéria, mas a alma, a essência estaria dentro, ia para algum lugar ou reencarnaria. Ou seja, a morte não existiria. E eu preciso entender que se essa morte não existe, então, em outras palavras, todo ser humano é eterno. Tanto faz você fazer coisa boa ou ruim, aceitar Cristo ou não. Todos são eternos, porque a alma nunca vai morrer. E não é isso que a Bíblia ensina. Você compreende? Existem 3 coisas que são interessantes nós compreendermos. A primeira coisa, quando a pessoa diz para você que dentro de nós existe uma alma, que depois que nós morremos, ela vai para algum lugar ou faz alguma coisa, ela então está nos passando 3 coisas que temos que entender que são importantes. Primeira coisa, se isso fosse verídico, a morte não existiria. E se a morte não existisse, então Deus seria mentiroso, porque ele disse que morreria. Então, se alguém diz que não morre, então Deus mentiu. E a Bíblia declara em João 8,44 que quem mente é filho do diabo. Então, dizer que a pessoa não morre ou que morre apenas a matéria e a alma continua por aí é chamar Deus de mentiroso ou filho do diabo. Primeira coisa importante entender. A segunda coisa que é importante nós entendermos, se isso fosse verídico, é que o sacrifício de Jesus seria em vão. Pois quem tinha que ir para o céu já foi, a alma já foi. Quem tinha que ir para o inferno, a alma já foi. Então perceba que Jesus teria morrido em vão. Não existiria mais juízo, porque a pessoa já teve a sua recompensa. Ou ela foi para o céu, ou ela foi para o inferno. Em outras palavras, não seria necessário haver um juízo, um julgamento, que nós vemos na Bíblia o tempo todo, especialmente em Apocalipse, o juízo de Deus. Mas se fosse verídico, que a alma fosse para algum lugar, para o céu ou para o inferno, não seria necessário haver juízo. E Jesus teria então morrido em vão. E a terceira coisa que nós temos que compreender é que, se fosse verdade que a nossa alma, se fosse uma alma dentro de nós que saísse para algum lugar, se isso fosse verdade, não seria necessário Jesus voltar. Ou seja, se Jesus prometeu que iria preparar um lugar e depois voltaria para nos buscar,
E se eu tivesse uma alma que fosse para o céu ou para o inferno, para que Jesus voltar neste mundo? Porque quem tivesse que ir para o céu já teria ido. Não haveria necessidade. Em outras palavras, este pensamento, essa teologia, essa doutrina, ela anula a volta de Jesus, que é nossa maior esperança. Tá vendo como é sério o assunto? Então, biblicamente, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E a morte significa separação da matéria do fôlego de vida. Se eu parei de respirar, se eu perdi o fôlego de vida, eu vou para a sepultura. E eu só vou sair da sepultura quando Jesus voltar com juízo, ou vida eterna ou morte eterna. Eu então te pergunto, o que é alma e o que acontece com ela? Depois de tudo que nós já vimos, para você, o que é alma e o que acontece com a alma? Sabe o que diz a Bíblia? Eu quero te mostrar o que é alma na Bíblia e o que acontece com ela. A alma sabemos que somos nós. E olha o que diz o livro de Ezequiel. Ezequiel 18. Ezequiel, Antigo Testamento, Ezequiel 18, capítulo 18, e eu vou ler com você 2 versos. O texto bíblico, aqui no livro de Ezequiel, capítulo 18, eu vou ler o versículo 4 e depois o versículo 20. Olha o que diz o versículo 4. O que acontece com a alma segundo a Bíblia? Diz assim: pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E olha o verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O Filho não levará a maldade do Pai, nem o Pai levará a maldade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, biblicamente, alma morre e alma peca. Compreendeu como é importante? Então, biblicamente, a alma comete o pecado e a alma morre. A alma, biblicamente, não é eterna. Ela poderá ser. Nós poderemos ser eternos se nós estivermos apoiados nas mãos de Jesus. E aí sim, Ele vai nos conferir a vida eterna. Existe um outro detalhe bastante importante que eu quero que você compreenda sobre este assunto. Conforme nós lemos sobre a ressurreição de Lázaro, que foi o nosso texto inicial, base, Jesus, ele não disse para ele nem descer do céu e nem subir do inferno. Simplesmente ele disse: sai para fora, justamente porque Lázaro é uma alma. E quando Jesus deu para ele a vida, significa que ele deu para ele de novo fôlego de vida e ele voltou a ser uma alma. Mas durante o período que Lázaro estava lá no túmulo, morto, era apenas matéria, apenas pó, porque ele tinha perdido o fôlego de vida e agora Jesus restaura para ele o fôlego de vida e ele volta a ser uma alma vivente, segundo a Bíblia. E da mesma forma, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele vai voltar a dar o fôlego de vida para aqueles que descansaram no Senhor e eles voltarão a ser uma alma vivente. E eu então te pergunto, devemos nós consultar os mortos? Ou seja, alguém já morreu, devo eu consultar essa pessoa? O que diz a Bíblia sobre isso? Eu quero ler contigo um texto que nós encontramos no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é Antigo Testamento, é o 5º livro depois de Números, e eu vou ler contigo Deuteronômio. Vamos ler Deuteronômio 18, 10 e 11. E olha o que diz o texto bíblico. 10 e 11, fala assim: não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, segundo o texto bíblico,
Deus abomina essas coisas. Consultar os mortos não é obra de Deus. Deus abomina essa prática. E quando Jesus, então, restaurará a vida eterna? Sabemos que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, mas prometeu que iria voltar. Mas, biblicamente, quando é que ele vai restaurar a vida eterna novamente? Eu quero ler contigo um texto que está lá no Novo Testamento, na primeira carta que Paulo enviou aos Coríntios. 1 Coríntios, e eu vou ler com você o capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. E vamos ler aqui do versículo 21 ao versículo 23. E olha o que diz o texto bíblico. 1 Coríntios 15, de 21 a 23. Pois assim, como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Você percebeu que texto maravilhoso? Queridos, esse texto que nós lemos, ele é muito especial. O estudo de hoje, ele é muito especial, porque ele fala sobre um assunto que até os dias de hoje tem incomodado muitas pessoas. Porque por mais que Deus não criou a morte passou a fazer parte da vida, porque a morte é a consequência do pecado. E biblicamente, por causa de um homem, o pecado passou para todos nós. E por esse motivo, o sofrimento existe. Por esse motivo, nós sofremos. Por esse motivo, nós choramos. Por esse motivo, existem doenças, criminalidade, a falta de amor, a morte. Mas haverá um dia em que a morte não mais irá existir, quando Jesus voltar para buscar os seus filhos. E a Bíblia nos afirma que Jesus está voltando. E a aparição de Jesus, quando ele voltar para nos buscar, ele vai então nos garantir a vida eterna. E a morte não mais vai existir, como também Satanás também não vai mais existir. E quando Jesus vier nas nuvens dos céus para buscar aqueles que creem nele por intermédio da tua palavra, ele vai olhar para aqueles que o aguardaram e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei o reino preparado desde a fundação do mundo. E eu quero então te fazer uma pergunta final, um apelo final. Você crê que Jesus morreu para te libertar da consequência do pecado e deseja você fazer parte da primeira ressurreição e herdar a vida eterna em Cristo Jesus? Se você deseja, eu vou agora chamar meu amigo, a minha dupla, o pastor Luiz, e ele tem um recado para você. Pastor Luiz, chegou a sua vez, por favor, estão te esperando. Muito bem, já estamos juntos outra vez para dar sequência a esse estudo tão lindo, né? Tão maravilhoso que você acabou de fazer com a sua instrutora bíblica, com o seu instrutor bíblico, quem sabe com um pastor, quem sabe com um ancião da igreja, um jovem, um amigo, uma amiga, é ou não é? Muito obrigado por isso. E agora eu queria só fechar e recapitular algumas coisinhas importantes do tema de hoje. Você percebeu que no estudo foi citado João capítulo 11? É que João 11 conta a história de Lázaro e conta a história da ressurreição dele. É uma história impressionante. Mas você viu que na primeira pergunta foi citado Gênesis 1, para mostrar claramente que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas se você vai para Gênesis 2, verso 7, você vai ficar surpreso com o que o livro de Gênesis diz. Eu acho que até você já leu esse texto, mas não custa nada ler de novo, né? Veja, Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus fez o homem do pó da terra e depois soprou nas narinas o fôlego de vida. Agora observe a frase final. O homem passou a ser alma vivente. Isso quer dizer que o homem é uma alma. O homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Por isso fala assim, e o homem passou a ser. Conjugue o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos. Então eu pergunto para você, o que é uma alma? A alma é o ser humano.
O ser humano é uma alma. O ser humano não tem uma alma dentro dele, lá dentro. Porque tem gente que acha que dentro da gente tem uma alma. Não, não tem. O homem passou a ser alma vivente. Entendeu ou não? Ok, agora vem uma pergunta. A alma morre ou não morre? O que você acha? O que você entende? A alma morre ou não morre? Bom, se alma é o ser humano, então morre, né? Veja o que diz aqui o livro de Gênesis, capítulo 2. Estou abrindo aqui. Gênesis 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus deu esta ordem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a alma morre. Correto? Agora veja só, Gênesis 3, verso 19. Gênesis 3, 19. Fala assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. É isso. Entendeu? A pessoa, quando morre, ela volta para o pó. Ela foi feita do pó e ela volta para o pó. Tá claro isso? Ok. E a pessoa, quando morre, volta para o pó, sai dela o fôlego de vida, ela dá o último suspiro. Último suspiro. Sai o fôlego. O corpo cai e volta a ser pó. E ali a pessoa fica esperando o dia da ressurreição. De acordo com João 5, 28 e 29, quando Jesus voltar, os justos serão ressuscitados e levados para os céus. E os ímpios, que estiverem mortos, vão permanecer mortos por mais 1000 anos. E os justos que estiverem vivos serão transformados e levados para os céus. E os ímpios que estiverem vivos morrerão. Entendeu ou não? Agora, é importante ficar bem claro que na volta de Cristo haverá a ressurreição dos que morreram em Cristo. Dos que foram fiéis e morreram antes da volta de Cristo serão ressuscitados na volta dele. E eu fico pensando, sobre essa ressurreição. Você já imaginou o que é uma ressurreição? Você já imaginou que é alguém sair da terra? Alguém que já morreu há 500 anos, há 1000 anos, não tem mais nada. Já fizeram um prédio em cima da sepultura da pessoa, fizeram um condomínio onde era um cemitério, por exemplo. Ou alguém que morreu num acidente aéreo, caiu dentro do mar, se desapareceu lá, está lá. A Bíblia diz que na volta de Cristo, pessoas serão ressuscitadas do cemitério, de lugares estranhos, e até o mar vai devolver os seus mortos. Eu estou ansioso por esse dia, sabe por quê? Eu quero ver Jesus voltar, eu quero reencontrar meu pai que já morreu, quero reencontrar meu irmão mais velho que já morreu também, e eu fico pensando como será a pessoa sair da sepultura, É uma coisa extraordinária, é um milagre, só Deus pode fazer isso. Agora, o mesmo Deus que pode ressuscitar uma pessoa do pó da terra, é o mesmo Deus que pode ressuscitar dentro do seu coração a esperança, o amor, a vida espiritual. É o mesmo Deus que pode trazer você de volta para a igreja. É o mesmo Deus que pode converter o seu marido, converter sua esposa, converter seu filho. Eu creio nesse Deus. Eu já vi Deus fazer coisas extraordinárias. Deus ressuscita não só as pessoas do pó, Deus ressuscita também no coração da gente os sonhos, a esperança. Estou falando para você que esteve na igreja um dia e abandonou a fé. Hoje você está aqui, mas você não tem mais aquela fé, não tem mais aquele primeiro amor. O que aconteceu? Morreu, foi? Pois é, se morreu, saiba que hoje eu te apresento aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Esse é o nosso Deus, entendeu ou não? Esse é o nosso Deus. E tem mais. Na ressurreição dos justos, na volta de Cristo, vai ser tão impressionante que uma pessoa fiel que morreu sem um braço vai ressuscitar com o braço. Uma pessoa fiel que morreu cega vai ressuscitar enxergando. Uma pessoa fiel que morreu com diabetes vai ressuscitar sem diabetes. Uma pessoa que morreu com câncer, mas foi fiel, vai ressuscitar sem o câncer. Uma pessoa que morreu de Covid-19 vai ressuscitar perfeita. Uma pessoa que morreu pesando 200 quilos
mas foi firme na fé, vai ressuscitar e vai ser transformado, porque na ressurreição não haverá uma pessoa gorda demais e nem magra demais, seremos perfeitos. Seremos a imagem e semelhança de Deus. Amém, amém, aleluia e glória a Deus. É bom ou não é bom? Fala aí pra mim. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena andar com Ele, vale a pena colocar a nossa vida inteira nas mãos dEle, vale a pena porque Ele tem para você uma vida eterna, a vida eterna totalmente transformada a sua vida para toda a eternidade. E nunca mais haverá morte, nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá separação, nunca mais cemitério, nunca mais velório, nunca mais choro, nunca mais pronto-socorro, nunca mais hospitais, nunca mais médico, nunca mais remédio, nunca mais. Amém? Vamos ter a vida eterna, como é o tema de hoje. Esse é o tema de hoje. E aí? Sente no coração o que eu estou sentindo? Sente vontade de ir para o céu? Sente ou não sente? Eu sinto. E creio que você sente também. Você quer ir para o céu? Fala para mim, quer ou não quer? Mais alto. Fala mais alto. Mais alto. Quer ou não quer? Amém? Se você quer, fala para o teu instrutor bíblico aí do lado. Fala assim, eu quero ir para o céu. O que eu tenho que fazer? Ele vai te orientar. Entendeu? Vai te orientar. Um dos passos é aceitar Jesus. O outro é se batizar. O outro é ser firme na fé. Teu instrutor vai te explicar. Mas é o seguinte, se você quer ir para o céu, você vai. Agora, se você não quiser, não vai. É uma questão de decisão. Qual é a sua decisão? Bom, não devia nem perguntar isso, né? Eu já sei qual é a sua decisão. É a mesma minha. Nós queremos ir para o céu. Deus te abençoe. Durante a semana, tem uma liçãozinha para você, uma tarefa. Para você ler mais textos bíblicos, para você se preparar sobre comunhão, relacionamento e missão. Não esqueça disso. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje, obrigado pelo estudo bíblico, obrigado pelas decisões e obrigado pela promessa da ressurreição e de um novo céu e de uma nova terra. Eu entrego em tuas mãos essa pessoa, esse pequeno grupo, essa classe bíblica, essa família, em nome de Jesus. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça